Shalom, shalom, amados. Mais um dia para podermos meditar na palavra do Senhor. Aproveite, já curta, compartilhe. O canal é nosso. Que o Espírito Santo enche os nossos corações, esteja brindando as nossas mentes, para que vivamos um dia totalmente submetidos a Ele, selados pelo poder dEle. É o nosso pedido, nossa primeira declaração neste momento. Meditemos lá em 1 Samuel 16:7. E pense, reflitamos. Como você imagina que Deus te vê? Como você gostaria que Ele te visse? Independente de como nós quisermos, desejarmos, Ele tem um olhar sobre nós. Um olhar único. Já parou para pensar nisso? O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Essa passagem está exatamente quando Davi foi para ser ungido rei. Samuel se confundiu, né? Lá no versículo 6 a gente vê. Quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe, um dos filhos de Jessé, tal como Davi também era filho de Jessé. E Samuel pensou: este homem que está aqui na presença de Deus, o Senhor, certamente é aquele que o Senhor escolheu. Imaginem como nós nos enganamos, como o coração humano enganoso é. Samuel era um profeta e ainda assim o coração dele estava confundindo ele, a alma dele estava ignorada. Versículo 7, como eu li aqui. Mas o Senhor disse: não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Sabe por quê? Ele era o filho de Jessé, mais bonito, altão, e Davi não era. Davi nem estava ali. Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhinhas. E ele continuou, o Senhor continuou: eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Versículo 8. Então Jessé chamou seu filho Abinadab, continuou, e o levou a Samuel, mas Samuel disse: este também não foi escolhido pelo Senhor. Aí Jessé trouxe seu filho Simeia, e Samuel disse: o Senhor também não escolheu este. Assim Jessé apresentou a Samuel 7 dos seus filhos. E Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. E perguntou a Jessé: você não tem mais nenhum filho? Jessé respondeu: tenho mais um, caçula. Ele está fora, tomando conta das ovelhas. Então mande chamá-lo, disse Samuel. Nós não vamos oferecer o sacrifício enquanto ele não vier. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: é este mesmo, unja-o. Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente de seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Amados, nós recebemos uma grande lição nesta palavra, né? 1 Samuel vai até o versículo 13. Diz esse capítulo 16, né? 7 a 13. Olha só, hein? Samuel não vê também com os olhos do Senhor, ele vê com o coração dele, com a mente enganosa. E Jessé, o pai, muito menos. Esquece até de Davi. E quem foi Davi? O homem segundo o coração de Deus. Davi já tinha características de um homem segundo o coração de Deus, mas a família dele não o via assim. E nem mesmo o profeta sentiu o toque do Espírito, né? Para ver assim quantos de nós somos vistos como menores, insignificantes, e estamos lá no nosso cantinho. E eu me lembro muito da passagem no Novo Testamento que fala sobre a mãe de Jesus, né? Que ela guardava tudo no coração, tudo que ela ouvia. E quantos não estão guardando no coração tudo que ouvem, que o Senhor ouve, fala, o que vê, e se comportam de forma diferente?
e não estão no meio da multidão, daqueles que se destacam, mas são pessoas que têm um coração voltado para Deus, né? Então é muito consolador saber que Deus não nos julga como outras pessoas geralmente o fazem. É muito consolador. Ou da maneira crítica como nós algumas vezes nos julgamos, que às vezes somos nós mesmos a nos diminuirmos. Isto porque há vozes interiores, vozes de experiências negativas, que ainda são fortalezas de mente dentro de nós, gritando para nós que nós não somos bons, ao passo que Deus diz: vocês são meus filhos amados. Lembre-se, Satanás tentou Jesus com a própria palavra no deserto. Disse para Jesus: se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Porque ele não faria o mesmo conosco, amados. Ele faz. Nós precisamos estar alicerçados, buscando o Senhor, ter um relacionamento diário com Ele, para nos fortalecer contra os ataques do inimigo. Deus se ocupa do que está em nosso coração. Isso significa que Ele se importa com pensamentos, paixões, atitudes. E se confiamos nele, amamos os seus caminhos, né? Ele vê tudo isso. Ele não vê como homem. Ele se importa com tudo, não foge ao Senhor dos mínimos detalhes da nossa vida, da nossa maneira de viver. E Deus não valoriza a aparência, posição social, financeira ou qualquer outra medida exterior que o mundo considere importante. Deus não vê como o mundo vê, como o homem vê. Nós temos aí a prova. Samuel era um profeta escolhido, separado. E ele não conseguiu ver. Então, como eu disse, repito, olha a escolha de Davi. Alguém conhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. Isso demonstra a ênfase que Deus dá, né, nas características interiores. O status de Davi na família era tão pequeno que nem sequer foi chamado para encontrar-se com Samuel. Só depois que Samuel perguntou: aqui, Jessé, você não tem outro filho, não? Nem Jessé lembrava, nem muito menos os irmãos. Viu? Isso nos consola quando nós somos esquecidos, ignorados. Seja na família, seja no trabalho, seja até na igreja. Que a igreja também. A igreja não deveria, que a igreja, né, é o corpo de Cristo. Mas a igreja é composta de pessoas que cometem equívocos, erros, que estão também, dia após dia, num processo de santificação, de purificação. Por isso, precisamos olhar firmemente para o cabeça que é Jesus. Olha só, Davi era o filho mais moço, que cuidava das ovelhas. No entanto, foi escolhido para ser o rei, realizar grandes feitos e fazer parte da linhagem da qual viria o Salvador. Deus não via Davi como até a própria família o via, repito. O que Deus vê em seu coração, meu amado? Pensemos. Vamos fazer um levantamento minucioso. O que Deus está vendo dentro de você? Sabe, primeiro vamos orar, pedindo que Ele se revele e depois remova qualquer coisa indevida no nosso coração. Que coisas indevidas seriam essas que podem estar no nosso coração? O coração cede, né? Aliás, quando a gente fala em coração, nós estamos falando de mente, porque o coração é um órgão que bombeia o sangue. É muito importante, porque o sangue leva todo o oxigênio para o nosso corpo, alimento, não é verdade? Então, quando a Bíblia fala em coração, ela está falando em mente. Olha o que está na sua mente. Ainda que não esteja consciente, aproveitemos esse momento de oração e peçamos a Deus, porque Ele mergulha no mais profundo do nosso ser e vê lá todas aquelas coisas que podem estar sendo um muro nas nossas vidas, para que recebamos o amor de Deus. E com esse amor vem o nosso valor,
Vem, sabe, a certeza que nós não estamos aqui nesse mundo por um acaso. Os propósitos das nossas vidas são revelados, sabe? Aquelas coisas que nós nos culpamos, que nós nos chicoteamos, mas que Deus não faz isso. Deus joga, sabe, longe, desaparece, vira nada os nossos erros, desde que nós nos arrependamos. E Deus quer que nós tenhamos consciência. Ele fala na palavra que nada vai ficar escondido. Então, se nós temos deixado de acertar, se nós temos pecado, se nós temos jogado lixo para debaixo do tapete, né? Jogado até no inconsciente. Porque vocês sabiam que o cérebro, é incrível o nosso cérebro, ele tem mecanismos de defesa. Mecanismos esses para nossa própria sobrevivência. Às vezes experiências traumáticas, ele joga lá para o nosso inconsciente. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Apesar de estarem jogadas no nosso inconsciente, quer dizer, a gente não lembra. Nós temos atitudes que correspondem àquela experiência traumática. Às vezes temos um medo de alguma coisa que nós nem sabemos explicar. Experiências, às vezes até intrauterinas. Eu conheci uma pessoa que a mãe, quando estava grávida, a cobra enrolou na perna da mãe. Ele estava na barriga. E depois ele, sabe, tinha pavor até de ver na televisão a imagem de uma cobra. Se a mãe não contasse para ele. Deus revela também, com certeza. Mas era essa experiência. Então, amados, quantas experiências que nós precisamos pedir a Deus que nos revele para determinados comportamentos nossos que se revelam disfuncionais. O que é disfuncional? Disfuncional. Comportamentos que não funcionam ou que não funcionam porque não trazem resultados positivos, funcionam de maneira errada. Vemos na igreja, às vezes, pessoas que aceitaram Jesus, mas mal-humoradas, que não revelam, não dão testemunho de Jesus, feridas na alma. São pessoas que têm essas coisas guardadas. Não estou dizendo que todas são inconscientes. Não. Grande parte está inconsciente, a pessoa já se acostumou com aquilo. E tem pessoas que até guardam problemas, ressentimentos, mágoas, como se fossem coisas de estimação. Se apegam naquilo para se proteger, com medo de sofrer de novo. Às vezes até para dizer, não, isso aí eu não perdoo, não. E onde que fica a oração do Pai Nosso? Pai, perdoa as nossas ofensas. E a gente afirma, né? Perdoa, Pai, porque eu perdoo a quem tem me ofendido. Epa, estou falando uma mentira. Então precisamos estar atentos. Porque Deus sabe. Ele nos conhece. Ninguém engana Deus. Às vezes estamos enganando a nós mesmos. É incrível como a gente se esquece tão facilmente. Que ninguém conhece mais a nós mesmos do que Deus. Jeremias 17:9 fala: coração humano enganoso é. Quem poderá conhecê-lo? Só Deus, está lá em Hebreus. Ele divide, né? Ossos e medulas. Ele divide a espada dele, é cortante a palavra dele. E traz à tona. Não para nos chicotear, para nos castigar. Mas, amados, para nos libertar. Libertar de tudo aquilo que tem nos aprisionado. Que tem nos feito menos do que Deus quer que nós sejamos. Quer que nós sejamos felizes. Quer que nós sejamos livres. Sabe, ninguém escolhe o ventre, a família que vai nascer, a cidade, o país. Mas nós podemos escolher por Deus. E Ele fará toda a obra em nossas vidas. Ele nos libertará de mazelas, de sofrimentos, de dores, de experiências que nos limitam. E nós subiremos com asas como águias. Olha, eu tenho experiência, né, de trabalhar como psicanalista em clínicas para dependentes químicos. Já estive, né, em clínicas que mães dependentes químicas com seus bebês, sabe? E usaram drogas
quando os bebês ainda estavam no ventre. E muitas crianças manifestavam crises naquele horário em que elas estavam grávidas e usavam a droga. Olha, aí eu te pergunto, quem vai libertar essas crianças? Elas podem usar medicamentos? Sim. Podem até ter eficácia? Sim. Mas olha, são experiências muito sérias, muito profundas, que só a mão de Deus em muitos casos, na maioria deles, eu vou dizer para você, é que pode ser capaz de libertar esses pequenos. Só Deus, Ele tem todo o poder para ir lá nas profundezas, arrancar experiências tão dolorosas. E Ele quer fazer assim com todos nós. Então pensamos a Deus, sabe? Davi, né? Aquele jovem pastor, ele foi escolhido, ele usou esse jovem pastor, que era insignificante para o mundo, para a própria família. E Ele quer usar nós. Usar nós. Sabe, às vezes a gente fala assim, ai, mas todo mundo fala que eu tenho chamado, que Deus quer me usar. Sim, Deus quer usar a nós todos. Usar como? Não tem necessariamente que você achar que você vai ser um pastor, que você vai ser um líder. Mas aonde você está, fazendo o que você está, você pode ser melhor. Melhor mãe, melhor pai, melhor varredor de rua, melhor o que for, professor, melhor tudo. Desde que nós estejamos totalmente libertos. Seremos pessoas que atrairemos as outras pela nossa alegria, pelo amor que transbordará em nós. Porque de um mesmo coração não pode jorrar, a Bíblia fala, de uma mesma fonte não jorra água amarga e água doce. Então nossas almas precisam ser trabalhadas, a fim de que sejamos libertos, a fim de que sejamos inteiros, para a honra e glória do nosso Deus. Com certeza. Vamos orar, amados. Ah, papai, que nós sejamos profundamente gratos, porque o Senhor não nos julga como as pessoas o fazem. Aleluias! Obrigada porque Tu olhas para o nosso coração de modo a ver os nossos pensamentos, as nossas atitudes e o nosso amor por Ti. E não para ver como nós somos bem-sucedidos ou atraentes. Não é isso que o Senhor está procurando, Senhor. O Senhor deseja, sim, que sejamos bem-sucedidos, que sejamos atraentes. Tu quer o melhor por nós. Pessoas belas, pessoas saudáveis, que têm um brilho. Que as pessoas dizem, nossa, aquela pessoa tem uma luz. E as pessoas querem até nos conhecer, saber por que nós temos essa luz, essa alegria. E vão querer te conhecer, a Deus, por causa de nós. Olha que honra maravilhosa. Que sejamos assim, papai. Mas nós precisamos, ó Deus. Se há em nós ainda algum pensamento mau, se há algum em nós algum desejo pecaminoso, enche o nosso coração com o Teu amor, ó Deus. Nos lava completamente, ó Deus. Com a Tua paz, com a Tua alegria, com a Tua redenção, Deus. Tu vieste, morreste por nós, para nos dar vida abundante, ó Deus. Não uma vida mesquinha, medíocre, Deus. Que sejamos, ó Deus, a Tua imagem e semelhança em todos os nossos atos, nas nossas escolhas, nas nossas rotinas. Esse dia é Seu, Deus. A nossa vida é Sua, Senhor. Te pedimos também, Deus, por todos aqueles que passam nas nossas mentes, os nossos familiares, os nossos amados, os nossos inimigos, ó Deus. Ô Paizinho, nos ajude, ó Deus, a conhecer, a viver, a fazer Tua vontade como Tu queres, ó Deus. Nós chamamos, Senhor, fortaleza nossa, Pai Santo, justo, fiel, incomparável, Pai, amigo que nos resgata, sabe? Pega todos os pedacinhos das nossas vidas, às vezes que estão quebrados, emenda, cola e faz um vaso para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Aleluias. Muito obrigada. Sim, papai, muito obrigada. Nós não somos merecedores de nada. Que tudo, ó Deus, seja feito para a Tua honra e para a Tua glória. Que as nossas vidas sejam testemunhos do Teu amor.
Amém? Meu amado, minha amada, deixa aí seus pedidos de oração, sabe? Oremos uns pelos outros. Quando você passar no canal e ver pedidos, ore também pelas pessoas. Devemos orar por todos. Não vamos nos lembrar os nomes, mas vamos dizer para Deus, Deus, aquelas pessoas que eu vi ali, que pediram oração a Deus. E Deus sabe, Ele conhece. Amém? Então vamos terminar dizendo que Deus é santo, 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 glorioso, amado.